Bom, queridos, eu quero dizer o versículo para vocês que nós vamos meditar hoje. Gênesis capítulo 21, verso verso 8 ao verso 21. Nós vamos estudar apenas essa perícope, vamos meditar nela e tirar algumas lições, alguns princípios do texto. Falei perícope aqui só para esclarecer o que significa perícope. Perícope é uma linguagem técnica que nós usamos para estudar a exegese. A gente escolhe uma perícope para fazer o estudo dela. A perícope é nada mais, nada menos do que o início de uma conversa, o meio e o fim. Um novo assunto. Então aqui é um novo assunto, um novo tema. Vai falar da serva de Abraão, né, e do seu filho Ismael. E muitas vezes eu uso esse texto sempre fazendo referência em algumas pregações minhas. E hoje eu queria compartilhar acerca desse texto. Então esse vai ser o nosso texto, nosso assunto de hoje. Então, Gênesis capítulo 21, verso 8 ao verso 21. Então diz assim a palavra do Senhor, eu creio que todos acharam, porque é o primeiro livro da Bíblia, então é muito fácil de achar. Então diz assim a palavra do Senhor. Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaac. Disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa do seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência, mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão e o odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se defronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E, sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino. E o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, a sua mãe, e o casou com uma mulher da terra do Egito. Pai, muito obrigado, ó Deus, por esse tempo de louvor e de adoração. Agora, Senhor, queremos meditar na Tua palavra. Tua palavra já foi lida, Senhor, e ela não voltará vazia, antes cumprirá todo o propósito qual ela foi enviada. Abre os nossos ouvidos, o nosso entendimento, o nosso coração. Dá-nos sempre ouvidos de discípulos, corações quebrantados como uma terra fértil, onde a palavra do Senhor possa cair e produzir fé, obediência, Senhor, e transformação em nós. Edificando a tua igreja. Fala conosco, ó Deus, por meio da tua graça, por compaixão, através do teu Espírito Santo. Queremos ouvir tua voz nessa noite. Ó Deus, alcança cada ouvido, cada coração que possa estar, ó Deus, passando por algum deserto, por alguma aflição, ou por qualquer circunstância que a vida tenha imposto. Ó Deus, sê conosco nessa hora, em nome de Jesus. Eu oro pedindo que o Senhor, ó Deus, desfaça qualquer ruído nessa comunicação. E que o inimigo, ó Deus, caia por terra desde já.
ó Senhor, que tenta fazer com que não fiquemos para ouvir a tua palavra ou roubar a nossa atenção. Nos abençoa nessa hora em nome de Jesus. Amém. E amém. Queridos, como eu disse, sempre que eu prego e lembro desse episódio, é um texto que salta sempre aos meus olhos e ele reflete muito a realidade de um servo do Senhor. Ele reflete muito a realidade de muitas pessoas. Porque, por exemplo, quem que nunca passou por uma situação na vida em que sentiu-se, pelo menos, usado e quando parece não ter mais nenhuma serventia, muitas vezes é esquecido, largado de lado. Essa foi a sensação que Agar teve. Porque antes desse fato acontecer, antes de Isaac acontecer, Sara, a sua senhora, viu em Agar, viu a resposta da promessa de Deus, viu a solução para a promessa de Deus. E ela tentando ajudar Deus, como nós já conhecemos, ou a maioria dos ouvintes já tem conhecido essa história, ela tentando resolver a situação para que Deus cumprisse uma promessa que Deus havia dado a ela e a também seu esposo Abraão. Ela então vê em Agar a resposta, a solução, e chama Agar e entrega Agar para ter relacionamento com Abraão. E da relação entre os dois nasce Ismael. E ela esperando que de Ismael fosse a promessa. E Deus havia dado uma promessa a Sara. E que da descendência de Abraão e entre Abraão e ela sairia a descendência que seria um fator abençoador para toda a nação. A promessa, o filho da promessa era na relação de Abraão e de Sara. E ela sentiu-se, depois de tantos anos, já amortecida, riu quando o anjo falou. E então Deus disse que fez uma pergunta que seria alguma coisa impossível para Deus. Para Deus não há nada impossível. Mas ela riu. E tem hora que algumas situações que parecem tão complicadas e não vemos resposta, e diante de todas as circunstâncias e de todos os fatores que nos levam a acreditar que não tem mais jeito, e quando vem uma promessa de mudança, muitas vezes rimos como Sara riu. Mas não é um riso de louvor, de gozo, mas um riso irônico de incredulidade. E então, a Bíblia diz que Deus visitou a Sara. E essa expressão visitou é um verbo hebraico para trazer uma ideia de que quando essa pessoa tem um encontro com Deus, esse visitar de Deus traz uma ideia de um encontro transformador que muda a vida de uma pessoa definitivamente. E foi esse encontro que ela teve, que Sara teve com o Senhor. E ela teve um filho. E o texto diz que quando Sara desmamou Isaac, que Isaac foi desmamado, então Abraão fez uma festa, um grande banquete em alegria. O texto não vai dizer exatamente com quantos meses ou anos que Isaac foi desmamado, mas era um motivo de grande alegria, porque com esse desmame indicava que eles tinham vencido, o Isaac, o menino, tinha vencido aquele período de que era muito possível uma morte infantil. Então ele celebra com alegria. E além disso, era a promessa de Deus se cumprindo na vida dos dois. Mas agora, a Sara tinha o seu filho Isaac. E Ismael caçoava. Essa expressão é uma expressão para dizer que ele fazia zombaria de Isaac. De tal maneira que Sara se ofendeu e, completamente irritada, e chama Abraão e diz: olha, pega esta serva tua e põe para a rua com o menino, porque Ismael não terá herança com Isaac. Então, queridos, para isso, na concepção de Abraão, pareceu penoso, porque, na verdade, Sara usa uma expressão de serva mostrando uma posição muito inferior. Mas o nome Agar indicava que ela era uma escrava pessoal de Sara. Mas ela sentiu-se ofendida pelo fato do menino ter caçoado, zombado, diz, do filho da promessa, né, do seu filho. E ela então muito se indignou e mandou que Abraão despedisse aquela mulher. E Abraão então sentiu isso um peso e provavelmente sendo questionado, hesitou em fazer isso.
E Deus o visitou e disse: Abraão, faz tudo conforme Sara mandou, porque o filho da promessa será Isaque. Mas também de Ismael eu farei uma grande nação. Por quê? Porque ele é tua descendência. Então observamos aqui que Deus é o Deus que cumpre aliança. Observa que Ismael, na concepção humana, foi um erro, foi um equívoco. Porque a Sara não deveria dar em algum momento Agar a Abraão, para que pudesse ter um filho e apresentar esse filho como o filho da promessa. Então ela duvidou de início da fidelidade e do poder de Deus, da capacidade de Deus de cumprir promessa. Então ela tentou ajudá-lo. O que acontece é que, mesmo sendo um equívoco e essa decisão trazendo discórdia na família, Deus não desamparou a descendência de Abraão, mostrando que Deus é o Deus de aliança. E por ele ser, de fato, filho de Abraão, descendente de Abraão, ainda que de outra mulher, Deus não desampararia o filho de Abraão. Mesmo ele não sendo o filho prometido que Deus havia dito a Abraão e a Sara. O fato é que eu quero que você observe, irmãos, é que Deus é o Deus que cuida dos nossos filhos. Mesmo sendo descendência de Abraão e mesmo que ele não tenha sido o projeto de Deus para a vida de Abraão e Sara, Deus não o desamparou. Isso consolou o coração de Abraão, porque Abraão cria no seu coração que de fato Deus iria guardar o seu filho. E a gente observa que a preocupação de Abraão, Sara não estava nem aí, porque ele não tinha nada de Sara, não tinha o sangue de Sara, tinha apenas, era fruto da relação de Abraão e de Agar. Então ela não sentia absolutamente nada. Mas Abraão hesita porque ele é pai, e possivelmente despedindo em um deserto que era extremamente grande, Berseba, o deserto de Berseba. Então era um deserto muito grande. E aí, queridos, o texto vai nos mostrar que havia uma preocupação paterna. E a gente acredita muitas vezes que somos nós quem guardamos os nossos filhos, que se eles saírem debaixo da nossa guarda, quem os guardará? E Deus dizendo: Abraão, faz isso, porque dele eu farei uma grande nação também. Ele será forte e eu estarei com ele. Então quem guarda nossos filhos é Deus, por causa da aliança que ele tem, da aliança que temos em Deus, em Cristo Jesus. Então Deus mostra-se fiel e provedor de todas as coisas. E não apenas provedor, mas aquele que é o nosso real tutor, aquele que nos guarda, aquele que nos protege, aquele que caminha conosco. E quem guarda a nossa casa, quem guarda nossos filhos, não somos nós, é o próprio Deus que guarda. E isso consola o coração de Abraão. Abraão prepara ali um odre com água, entrega aquele odre com água e entrega também pão, para que Sara e Agar e seu filho pudessem seguir a viagem. Certamente o coração de Abraão estava abatido e triste, porque houve um relacionamento. Nesse período, provavelmente, Ismael já estaria chegando na fase da pré-adolescência para a adolescência. Então, já tinha um relacionamento de pai e filho e ele rompe. Observa que, que Isaac não é o primeiro filho que Abraão entrega a Deus. Se nós observarmos, Ismael é um primeiro filho, que muitas vezes não damos ênfase a isso, mas é o primeiro filho que ele abre mão. E ele abre mão confiando de que Deus iria guardar. E então ele sai errante pelo deserto de Berseba com a sua mãe. E o texto nos mostra que esse deserto era muito extenso, era muito grande. Era um deserto que ficava na fronteira sul da Palestina e era uma área completamente extensa. Então era questão apenas de tempo para que acabasse a água e acabasse o alimento e eles ficassem completamente desamparados. A sensação de Agar e a sensação de Ismael era uma sensação de completamente desprezo. Era uma sensação de rejeição. E, sobretudo, o sentimento de Agar era um sentimento de ter sido usada. E quando não tinha mais nenhuma serventia, ela foi simplesmente chutada, lançada para o deserto. Então, o coração dessas duas pessoas
estavam completamente nutridas de tristeza, de abatimento, de incerteza e de insegurança, porque ela estava em um habitat que tinha tudo e de repente agora os 12 estavam errantes, sem destino, sem caminho, sem direção alguma, apenas um deserto extenso na sua frente, com pouca água, com pouca comida. Ela tinha plena convicção que Abraão e que Sara estavam punindo ela e que Deus, sobretudo, estava punindo, mandando para o deserto para morrer. Aquela sensação também que o povo de Israel teve quando Deus enviou para o deserto. Mas essa não é a primeira experiência de que vimos Deus, a experiência do povo de Israel não é a primeira experiência que vimos Deus provendo no deserto. Então você vai observar que Deus é o Deus que também atua no meio do deserto. Deus é o Deus que manifesta a graça em meio aos desertos da vida. Deus é o Deus que manifesta a graça no meio das desgraças das nossas vidas. Deus é aquele que provê no meio da escassez, onde não há vida, onde não há perspectiva, onde não há absolutamente nada. Então, ela sabia exatamente que era questão de tempo até acabar a água e acabar o seu suprimento para que ela e o seu filho pudessem morrer no deserto. Então, era alguém que já não tinha mais expectativa, que não olhava para os lados. Era alguém que não tinha não via nenhuma resposta, não via nenhum auxílio, não via absolutamente nada. Provavelmente ela tinha pouca experiência. Ouvia falar de Deus? Ouvia, mas era egípcia. Não era o Deus dela, enfim. Era o Deus que o seu Senhor o seguia e passou a abrir mão de tudo e passou a seguir obedecendo. Então o texto não fala da experiência de Agar com Deus, mas mostra que está no meio do deserto. E deserto, embora pareça ser um lugar terrível, de aridez, de escassez, desprovido, de frio, de calor extremamente quente, embora o deserto possa parecer tudo de ruim, até na compreensão dos judeus, eles tinham uma compreensão e entendimento que o deserto era o lugar da habitação dos mortos, das almas. Porque era um lugar de morte, era um lugar de salteadores, era um lugar de bestas feras. Então era um lugar que não era para ninguém viver. Mas Deus tem encontros surpreendentes com homens e mulheres em deserto, em meio aos desertos. Não há um lugar, não há um espaço que Deus não encha com a sua presença e transforme as tragédias em uma nova história. E é exatamente sobre isso que eu gostaria de compartilhar hoje com vocês algumas lições nessa história que nós podemos extrair. E o tema de hoje é Deus mudando as nossas desgraças em um momento de graça, escrevendo história em meio aos desertos de morte. Porque, queridos, é claro que Agar já havia posto um ponto final na sua história. Ela não tinha uma perspectiva de vida, ela não tinha uma experiência de livramento de Deus, uma experiência de Deus a visitar. Queridos, observa que Deus entra na história não é por meio de Agar, é por meio da aliança. Então, Deus tem compromisso com quem ele faz aliança. E essa mulher foi salva por causa da aliança que Deus tinha com Abraão e por Ismael fazer parte dessa descendência. Então Deus entra na história de Agar, não é pelo fato de Agar, é pelo fato da aliança, através de Ismael, que era filho de Abraão, descendente legítimo de Abraão. Então Deus é o Deus de aliança, e ele entra na história, e ela foi abençoada. E quando ela estava colocando um ponto final na sua história, quando ela estava praticamente desistindo de tudo, porque o texto diz que quando acaba a água e quando acaba o odre, e o pão, ela põe o menino sentado debaixo de um arbusto, senta ali e se afasta porque não quer ver o menino morrer. O maior medo dela já estava às suas portas, que era exatamente a morte, o medo de ver o seu filho morto, ainda pré-adolescente ou adolescente. Fato é que era o final da história dessa família. Uma família errante, uma família desprovida da graça, uma família que estava completamente sem norte, sem esperança, sem perspectiva, com o sentimento de ser usado como objeto e descartado, rejeitado, sem nenhuma provisão no deserto. Sabia que se não morresse pela escassez, poderia morrer
pelas bestas feras, por ataques de animais ferozes, ou poderia morrer por ataques de salteadores. Mas não tinha absolutamente mais provisão. E acaba a provisão em meio a um deserto. Querido, sabe quando nós sabemos que Deus vai operar o milagre? É quando os nossos recursos acabam. Quando não temos mais provisão. Quando olhamos para o lado e não enxergamos mais absolutamente nada. Quando estamos na imensidão de um vazio profundo. Um vazio material, um vazio existencial, um vazio de recursos. E é na hora, queridos, que não temos mais resposta, quando nós colocamos um ponto final, então Deus entra e Deus muda toda a realidade. Por isso, o meu tema hoje para meditarmos é o Deus que escreve uma nova história em meio aos desertos de vida, da morte. Deus que traz vida no lugar de morte. Então, nós vamos ver Deus escrevendo a nova história. Deus tira o ponto final que Agar já havia posto na sua história. Para ela e para o seu filho era o final da história. Já tinha entregue seu filho e então já tinha sentado do lado, agora estava esperando a morte chegar. Você sabe o que acontece quando, diante de um momento de ponto final na nossa vida, quando nós sentimos que é o ponto final, uma das maiores reações que temos é desistir, é parar. Temos mais tendência de desistir dos nossos sonhos. Ela já havia desistido do seu sonho, do sonho que ela tinha sonhado para o seu filho, porque ela estava vendo agora um ponto final, não tinha mais nada que pudesse dar um real sentido à sua vida, um real, humanamente falando, alguma possibilidade que pudesse dar continuidade ou livramento. Ela sabia que era o fim, estava prestes a morrer e esperando o seu filho. Ela estava tão convicta que o seu filho iria morrer, que ela deixa o seu filho para não ver numa distância de um tiro de flecha, de arco, e vai chorar no outro lugar. Um chorando de um lado, outro chorando do outro. E nesse ato de desespero, quando nós acreditamos que tudo acabou, é nessa hora, queridos, que nós entregamos os nossos sonhos. Nós desistimos dele. E por incrível que pareça, Deus permite que você chegue no limite. E que quando nós chegamos no limite, é o lugar onde nós largamos os nossos sonhos. E o bom da história, que Deus, por causa da aliança que tem conosco, Ele pega esse sonho e Ele revive em nós. Mas uma coisa é fato, quando nós estamos diante de um ponto final da nossa história, quando estamos sentindo aquela sensação que tudo acabou, a sensação que não há mais virada, que não há um viravolta em nós, a sensação é que os nossos sonhos foram frustrados. Até que os nossos sonhos podem ser frustrados, mas os sonhos de Deus jamais podem ser frustrados. Ela tinha desistido do sonho para o seu filho. Porém, Deus não havia desistido do sonho que tinha para o filho. Lembra que quando Deus vai consolar Abraão e diz: Abraão, faz o que Sara, tua mulher, mandou. Porque o filho da tua descendência é Isaque, mas eu abençoarei também a Ismael. A promessa também diz respeito a ele, porque ele é tua descendência. Então ele era uma criança abençoada. Deus tinha uma aliança com aquela criança, com aquela família. E aí, queridos, a partir de então, embora o sonho humano, na perspectiva humana, havia acabado, o sonho de Deus não pode ser frustrado. E qual era o sonho de Deus, o projeto de Deus para a vida de Ismael? Era que ele seria uma grande nação, seria um grande guerreiro, um grande povo, formaria um grande povo. Então, o que me chama a atenção é que, independente da circunstância, das adversidades, dos desertos, dos poucos recursos, nada disso é capaz ou suficientemente capaz de poder anular uma promessa de Deus para a minha vida e para a sua vida. Nada nessa vida anula uma promessa. Nenhuma circunstância da vida, por mais amarga que seja, por mais triste que seja, por mais dolorosa que seja, nenhum momento de escassez é suficiente para limitar a vida de alguém que Deus tem uma promessa. E é isso que me chama a atenção, porque Deus é o Deus de aliança, Deus é o Deus de promessa. O Salmo 30 que nós lemos diz o seguinte: o choro pode durar uma
à noite, mas a alegria vem pela manhã. Então nós não sabemos o dia de amanhã porque só enxergamos o hoje. Não sabemos o que o novo dia trará. Uma coisa é certa, porque as Escrituras nos diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. É claro que eu não posso já usar essa expressão pensando de uma forma completamente ao contrário aos princípios de Deus. Então eu posso pecar à vontade, porque amanhã a misericórdia do Senhor vai se renovar sobre minha vida. É claro que não. A misericórdia se renova no aspecto de uma nova oportunidade, para que você e eu tenhamos novas posturas, uma segunda chance. Cada dia que Deus nos dá é uma nova chance de recomeçar direito e não continuar errado e esperando que a misericórdia do Senhor se renove no outro dia. Então essa expressão, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, é no seguinte significado, de que cada dia que Deus permite que eu viva é uma nova oportunidade de fazermos correções, de andarmos dentro do propósito de Deus, com perspectiva de Deus. Então, por isso o texto diz, as misericórdias se renovam a cada manhã. Cada manhã que eu posso viver é Deus me dando oportunidade de fazer e de ser melhor do que eu fui ontem. Amém? Então, queridos, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Mas Agar e Ismael não sabiam. Só que o texto vai nos mostrar que quando eles estavam desistindo, quando eles já haviam desistido deles mesmos, Deus não desistiu de Ismael. E olha que o texto diz que quando Agar deixa o menino, lá a partir do verso 15 assim, tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos. E afastando-se, foi sentar-se defronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia, assim não verei o menino morrer. Ela já havia desistido. Ela deixou o menino e desistiu. Eu lembro de Elias quando desistiu e pediu a morte. Mas Deus no deserto visitou, trazendo recurso, enquanto não existia nada em sua volta. Deus entra na história quando acaba todos os nossos recursos. Deus entra na história para tirar o ponto final que muitas vezes colocamos achando que é o fim, e Ele coloca uma vírgula dizendo ainda que a sua história continuará. Ninguém nessa vida que tem uma promessa de Deus será impedido simplesmente pelo fato de acabar os recursos, ou de sentir abandonado, ou de sentir rejeitado pelos homens. Os homens podem nos abandonar, os homens podem nos rejeitar, todavia Deus jamais nos abandonará. Então Sara olhou para aquele menino que estava caçoando do seu filho e disse assim, manda Agar e manda Ismael embora, porque ele não herdará com meu filho, o filho da escrava. Queridos, os homens nos estigmatizam, colocam rótulos, mas Deus não nos vê da forma como os homens nos vê. Deus não viu Ismael como filho de uma escrava, como um bastardo, talvez, na concepção deles, mas Deus o viu como um grande guerreiro e pai de uma nação gigante. Deus olha para nós somos projetos na mão de Deus. Na mão dos homens e na perspectiva humana, nós somos refúgios. Nós somos escórias. Nós somos sobras. Nós somos restos. Mas na perspectiva de Deus, somos um projeto que Ele está dando continuidade. Então não coloque ponto final aonde Deus colocou uma vírgula. O que precisava era ela conhecer a história, porque quando ele foi embora, Deus disse a Abraão, pode despedir o menino, porque eu serei com ele, e ele será uma grande nação também, porque é seu descendente. E quando eles estão chorando, a Bíblia diz que veio o anjo do Senhor, um anjo da parte de Deus, e então gritou para Agar. O anjo chamou Agar do céu, ele disse, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí de onde está. Olha como Deus é. Eu disse aqui pouco instante. Deus entrou na história da família de Agar, não por causa de Agar, mas por causa da aliança que ele tinha com Abraão. Deus é o Deus de aliança. Deus é o Deus de promessa.
Então, quando Deus interfere, não é porque Ismael foi injustiçado, porque Agar foi injustiçada, porque eles mereciam que alguém. Não, foi ato da escolha de Deus, da escolha livre de Deus, ato da graça de Deus. E Deus entrou nessa família por meio da aliança. Por meio de quem? De Ismael, que era filho também de Abraão, descendente de Abraão. Então Deus cumpre. Confie os teus filhos na mão de Deus. Confie e saiba que Deus é o Deus que tem aliança com você, e por causa da aliança com você, Ele entra na história da sua casa, Ele entra na história da sua família, e Ele não livra apenas o menino, mas livra também a sua mãe, que era egípcia. Portanto, queridos, Deus é o Deus que ouve. Deus é o Deus que ouve choro. É o Deus que ouve clamor. A Bíblia diz que Deus não ouviu a Agar, mas Deus ouviu o menino. Deus ouve aqueles que têm aliança com Ele. Portanto, vale a pena clamar. Sabe qual é a nossa tendência, além de desistir diante dos dias maus? É chorar. Chorar é muito mais fácil do que tomar atitude. E aí então o anjo diz, levanta e toma o menino. Ergue pelas mãos esse menino. E às vezes nós só ficamos chorando e não tomamos atitude. E Deus, quando pega Elias, que está no deserto, ele dá de comer e dá de beber. Elias come, bebe e vai dormir novamente. Desistiu. O anjo do Senhor vem pela segunda vez, visita Elias, dá pão de novo e dá água. Ele come e bebe e o anjo diz, levanta e anda. Ou seja, nós temos que chorar? Choramos em tempo de crise, em tempo de deserto, em tempo de rejeição, de escassez, de tristeza e de angústia, choramos. Mas chorar não é o suficiente. Nós precisamos chorar, mas também nós precisamos reagir. E Deus entra com provisão. E como é que Deus entra com provisão? Através da vida de Ismael. Deus ouviu o clamor dele, a voz dele, o choro dele e veio. Então Deus ouve o teu clamor, Deus está ouvindo o teu choro, Deus está ouvindo o teu gemido. E uma hora o teu Redentor se levantará sobre tua vida. Uma hora o meu Redentor se levantará sobre mim. Teve uma hora que Deus se levantou, chegou a hora. Mas antes de aparecer, teve um deserto. Teve um momento de crise estabelecida. Teve um momento de agonia. Teve um momento de pânico, de medo e de diante da morte. Em que acabou todos os recursos, acabaram-se todos os recursos. Acabaram-se todas as esperanças, acabaram-se todas as coisas. E é aí nessa hora, queridos, que Deus entra, quando acaba o recurso humano, quando nós não metemos mais o bedelho para tentar atrapalhar Deus. É quando nós não podemos mais fazer nada, é que Deus entra e chega a tua hora e chega a minha hora. Assim chegou a hora de Agar e de Ismael. Deus entrou na história por meio do menino. Então, se em uma casa tem apenas um cristão, saiba que Deus vai fazer milagre e prodígio naquela casa por causa do filho que é crente. Você que é filho e sua família não é crente. Você que é mãe e o seu esposo e seus filhos não é crente. Através da tua vida e a tua aliança com Deus, Deus fará bênçãos derramará bênçãos sobre sua casa. Você que é esposo, você que é esposa e os teus filhos não são convertidos, queridos, Deus vai entrar na história da sua família a partir de você, da aliança que Ele tem na tua vida. E você é um canal de bênção de Deus na tua casa. Você é um canal de bênção de Deus na vida da tua família, na vida dos teus. Deus entra na história de Agar a partir da vida de Ismael. E Deus entra na vida de Ismael a partir da vida de Abraão, a quem Deus tinha uma aliança. E porque ele era descendente de Abraão, Deus abençoou ele. E aí, consequentemente, Agar foi abençoada. E quando ela está ali angustiada, chorando, deixou o menino, estava esperando o fim, o desastre, o terror sobre a sua vida, o mundo desabar sobre sua cabeça e o final de todas as coisas, Deus exatamente no tempo certo entra, envia o anjo e diz assim: Agar, o que você tem, Agar? Deus ouviu a voz do menino, levanta, pega ele pela mão e reage. Queridos, Deus ouve os nossos choros, Deus colhe as nossas lágrimas.
Deus colhe cada suspiro e cada gemido da nossa alma. Ele discerne muito bem. E o Espírito transforma isso de uma maneira clara e extraordinária que Deus entende. E Ele intercede por nós. Portanto, o Espírito de Deus discerne todos os nossos choros, todos os nossos gemidos. Deus sabe o porquê, aonde que dói, o que nos afeta, o que nos derrubou, o que nos destrói, o que rouba a nossa alegria, o que mina a nossa força. Deus ouve o choro. Deus ouviu a voz do menino. Não importa a idade, não importa teu tempo de experiência, importa se você tem aliança com Deus e se o teu choro é sincero diante de Deus. A palavra do Senhor, então, diz que manda que ela não fique só chorando, porque na hora do desastre, das lutas, das desgraças da vida, das tristezas da vida, do labor da vida, é muito mais fácil chorar do que reagir. Mas chorar é bom, mas não toda a vida. Tem hora que tem que se levantar, sacudir a poeira, dar a volta por cima e ficar de pé. Se levantar e dar a volta por cima. É isso que nós precisamos aprender. Muitas coisas Deus vai permitir. Observa que Deus permitiu. Embora Deus tivesse promessa com o menino, Deus permitiu que ele experimentasse algo amargo na vida. Então, muitas vezes Deus nos permite desertos. Muitas vezes Deus permite que o nosso odre acabe, a nossa água acabe. Deus permite que aquele alimento acabe. Sabe por quê? Porque enquanto temos recursos materiais, nós deixamos de confiar em Deus e confiamos naquilo que temos. Então, muitas vezes Deus tem que tirar o odre que nós colocamos a nossa confiança. Muitas vezes Deus tira aquele pão em que nós colocamos toda a nossa confiança. Porque aquele a quem Deus tem aliança tem que aprender a andar não por vista, não pelo que tem, mas pela fé, pelas promessas de Deus. E é isso que esse texto me ensina. É a lição que eu aprendo nesse texto. Que as lutas da vida, os desertos da vida são didáticas de Deus. Mecanismo de ensino de Deus para forjar a nossa vida. E é lá no deserto que temos as maiores experiências com Deus. É lá, queridos, que ouvimos a voz de Deus e que choramos com intensidade, porque não temos mais a que nos agarrar, porque a tendência nossa, enquanto temos o que nos agarrar, nós tardamos em buscar a Deus. Mas só decidimos buscar a Deus quando tudo acaba, e Deus permite que tudo acabe muitas vezes. Porque é ali, quando tudo acaba, no fundo do poço, que Deus vem com socorro. E Ele vem com sua provisão. E a provisão que Deus tem para aquela mulher e para aquele filho, primeiro de tudo, é uma palavra de conforto. Deus ouviu a oração, levante, porque esse menino, Deus tem uma promessa na vida dele. Vocês não irão morrer. Aqui não é o teu fim. Às vezes eu tenho essa experiência de alguns momentos da vida pontuar, dizer que já deu, já basta e a sensação que eu tenho é que não vai mais. Mas Deus vem e tira aquele ponto final, nos dá fôlego, nos dá alimento do céu, nos dá sua provisão. E nós continuamos andando mais 40 dias e mais 40 noites. Deus entra na história, queridos. Deus se revela nos lugares mais escuros, mais escaldantes, mais frios, mais inóspitos. Não há lugar que Deus não entre, que Deus não haja. E Deus entrou na história dessa família através da aliança. Deus entra na história da sua casa através da aliança que nós temos com seu filho, na aliança que temos com Cristo Jesus. E se Deus entrou na história de Ismael por causa da aliança que ele tinha com Abraão, imagine agora, Deus abençoando Ismael por causa da aliança que tinha com Abraão, imagine eu e você, que seremos muito mais abençoados por causa da aliança que Deus tem com o seu filho. Se Deus honrou na antiga aliança uma promessa, uma aliança que tinha com Abraão, agora Ele nos dará em Cristo muito mais. É isso que Paulo vai dizer. Se Deus nos deu o seu melhor quando éramos inimigos de Deus, quando estávamos distantes, desgarrados de Deus, Deus não nos dará em Cristo Jesus todas as coisas? Se Ele nos deu o que é maior e melhor em Cristo, as outras coisas é fichinha diante de Deus. Então, Deus,
Se Deus honrou a aliança com Abraão, e Ismael foi abençoado por causa da aliança que tinha com Abraão, eu quero dizer que Deus vai honrar a promessa que tem na tua vida por causa da aliança em Cristo Jesus. E esse Deus que foi fiel com Abraão será muito mais fiel com seu filho, com a aliança que tem com seu filho. E essa é a garantia. Então, no meio do deserto, quando tudo parecer que é o fim, não coloque um ponto final. Espere a vírgula de Deus. Porque quando acabam-se os recursos, para nós, humanamente falando, é fim de todas as coisas. Quando acaba-se o limite e não vimos mais absolutamente, olhamos para o horizonte e não vimos absolutamente nada, é aí que Deus aparece. O nada é onde Deus aparece para criar o tudo. É por isso que nós devemos nos alegrar em Deus. Deus deu uma palavra de encorajamento. Amém? Deus disse, não temas. E essa palavra de Deus nos traz conforto. Por isso, quando nós estamos abatidos, quando estamos tristes, nós temos que mergulhar na palavra de Deus. Nós temos que buscar a palavra de Deus. Porque é ela que nos consola, ela que nos fortalece, ela que nos anima, ela que encoraja o nosso coração. E que palavra foi essa? Não temas. Porque Deus foi com a criança. Deus é com essa criança. Então, queridos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus está conosco. E a provisão de Deus foi essa. E a palavra é confiável porque não é palavra de homem, mas é a palavra do próprio Deus. Foi Deus quem declarou estar a ter ouvido a voz da criança e que vem em socorro. Então a Bíblia diz que, verso 17, Deus, porém, ouviu a voz do menino e o anjo de Deus chamou do céu Agar e lhe disse, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Deus é o Deus de perto, mas Deus também é Deus de longe. Amém? Aonde você estiver, Deus vai ouvir a tua voz. Deus vai ouvir o teu clamor. Uma outra questão que eu aprendo é a visão dessa mulher. E normalmente quando eu uso esse texto, eu falo muito sobre essa visão, então você já ouviu, não é novidade. Olha só, eu falei primeiro que quando nós estamos abatidos, quando nós estamos vendo o fim, quando estamos diante de um ponto final na nossa vida, a tendência é desistir do sonho. E a gente chorar é muito mais fácil do que reagir. Então o anjo não trouxe apenas a palavra de Deus, mas disse, confia na palavra de Deus, levanta e reage. Reage não pelo que você esteja vendo, Agar, mas reaja pelo que Deus disse. Então nós temos que reagir não pelo que eu estou vendo, porque ainda continua o deserto. Deus não mudou o que estava ao redor. Deus mudou o que estava dentro de Agar. Então, queridos, a situação importante é essa. Haja e reaja não pelo que você está vendo, mas pelo que a palavra de Deus diz para você, ok? Então, eles assim, ó, Deus ouviu, não temas, Deus ouviu, pronto, o problema está solucionado. Não temas. Por que não temas? Porque nada de mal vai te acontecer. E por quê? Porque Deus ouviu a voz da criança. Porque Deus ouviu a voz do menino. Portanto, meu irmão e minha irmã, Deus não mudou a circunstância ali. Mas Deus trouxe paz. A palavra de Deus trouxe calmaria. Trouxe segurança e confiança. E o anjo disse, agora haja, ergue-te, estende a mão e levanta o menino. Deus não usa pessoas prostradas. Deus não usa pessoas desanimadas. Deus não usa pessoas que já desistiu de tudo. Reaja. Para de chorar e reaja. Às vezes estamos chorando, Deus já deu provisão e nós estamos chorando. E não temos capacidade e força para se levantar, porque não tomamos a palavra de Deus. Não temas, eu sou contigo. Deus ouviu a sua oração. É baseado nisso que nós devemos reagir, não é baseado no que estamos vendo. Porque Deus não abriu os olhos dela antes. Primeiro foi a ordem de reagir pela fé. E nós só queremos reagir quando nós vemos o resultado. É por isso que não vimos nada. O justo não anda por vista, mas anda por fé. E fé em quê? No vazio? Fé em si mesmo? Positivismo? Não. Fé somente é fé e só é válida quando ela é posta na palavra de Deus. No que Deus diz, não no que o homem diz. Não no que os teus recursos dizem. Não no que as circunstâncias afirmam. Então, a ordem foi primeiro reaja. E depois aconteceu algo.
ela só foi ver a provisão depois da ordem de reagir. Então, Deus não vai, você e eu não vamos ver absolutamente nada enquanto estivermos prostrados. Nós não vamos experimentar o milagre de Deus enquanto ainda estivermos insistindo no ponto final. Nós não vamos ver o milagre acontecendo dentro de nós, porque às vezes o problema não está fora, o problema está dentro. O nosso maior gigante não são os gigantes externos, mas são os gigantes internos. E esse era um grande problema dessa mulher. Era um gigante interno. Porque olha só o que o texto diz. Reaja, para de chorar e reaja. Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. Ergue-te, levanta o rapaz, segura pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Ela tinha que reagir antes de ver a resposta. E aí então, queridos, o verso 19 diz: abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água. Então, Deus opera o milagre não é externamente, é internamente. E eu vou ser muito sincero, eu preciso que Deus faça um milagre internamente. Porque, às vezes, os meus monstros são muito maiores do que os monstros lá fora. O meu deserto interior é muito pior do que os desertos que eu tenho visto. Então, o que precisamos muitas vezes não é um milagre de que Deus mude a circunstância, de que Deus mude o que está na nossa volta. O milagre que precisamos é que Deus nos mude. Esse é um milagre mais urgente, é que Deus mude o que está dentro de nós. Nós ficamos culpando pessoas, nós ficamos culpando circunstâncias, nós nos ficamos vitimizando e continuamos naquele vício, naquela insistência, naquela rotina, porque esperamos um milagre externo, mas quando na verdade Deus quer fazer um milagre interno. Nós temos que mudar a nossa reação. Nós temos que mudar não apenas a nossa reação, parar de chorar e começar a reagir, mas também Deus quer mudar uma outra coisa, o nosso foco. O milagre que nós precisamos muitas vezes não é que Deus mude ou que Deus dê recurso, mas que a nossa visão seja mudada, que a nossa perspectiva seja mudada. E eu, sinceramente, preciso muito que Deus mude a minha perspectiva. Porque em volta está muito melhor do que dentro. E é isso que estava acontecendo com aquela mulher. Então, verso 19, abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água. Aquele poço de água sempre existiu. Havia recurso. O menino ia morrer à toa. Ela ia morrer à toa, porque simplesmente desistiu de caminhar. Parou de procurar. Não olhou mais em volta, desistiu de tudo. Ia morrer perto de um poço de água. Ia morrer de sede perto de um poço de água. Então o problema real não era o que estava em volta. O problema real não era a circunstância. O problema real não era porque ela estava no deserto. O problema real não era porque Deus não estava ouvindo. Porque Deus estava ouvindo e Deus estava perto. O problema não era nada externo. O problema era apenas interior. Ela desistiu simplesmente. Mas existia provisão. Deus não fez milagrosamente um poço surgir do nada. O poço já existia, ela que não estava vendo. Então, às vezes, nós estamos tão amargos, tão feridos, tão machucados, que nós temos a solução está próximo de nós, mas não conseguimos enxergar. Então, um milagre que muitas vezes eu preciso e que você precisa, não é que Deus mude externamente alguma coisa, não é que Deus traga provisão externa, mas que Deus traga provisão interna. Deus precisa mudar o meu foco, Deus precisa mudar a minha perspectiva, a tua perspectiva, a nossa visão. Então, o meu conselho, o que eu aprendo nesse texto, é que você mude a sua visão, mude o seu foco, não olhe para a desgraça. E às vezes nós ficamos com os olhos fixos na desgraça, quando tem um poço do nosso lado, temos provisão do nosso lado, e Deus que está ouvindo o choro, e a gente não está sabendo, e continua ali arriado. Então, queridos, vamos andar por fé, que Deus nos abençoe a isso. Eu lembro quando Eliseu estava sendo cercado por um grande exército e o moço de Eliseu ficou abismado, com medo do exército que estava em volta. A oração de Eliseu para o seu moço foi: Deus, abre os olhos espirituais dele para que ele possa ver. E quando ele acordou e que os seus olhos foram abertos, ele viu um grande exército em volta do exército inimigo. E aí então ele diz: maior é o que está conosco do que os que estão com ele. E às vezes nós não enxergamos. Querido, nós carregamos um fardo, uma tristeza, uma luta tão grande, uma cobrança tão grande e tantas tristezas, frustrações que nós não estamos enxergando aquele que está conosco, mas olhamos aqueles que estão em nossa volta querendo nos destruir.
Estamos olhando apenas os problemas, os obstáculos, as lutas, a falta de água, a falta de pão, o deserto, o frio, o calor, a rejeição. Estamos tão focados nisso, precisamos desesperadamente que o Senhor faça um milagre, abra os nossos olhos, mas não os olhos visíveis, os olhos físicos, o milagre de abrir os olhos espirituais, para que a gente possa enxergar, assim como o moço de Eliseu. A oração de Eliseu, o Senhor abre os olhos dele para que ele veja, e os seus olhos foram abertos, e eles viram um grande exército, ele viu um grande exército de Deus em volta do exército inimigo. Então maior é o que está conosco. Por que está chorando? O que tens, Agar? Deus é contigo. Para de chorar. Ergue-te. Estende a mão e levanta o rapaz. Continua andando. Eu vou abrir os teus olhos. O problema não está lá. O problema está em você. O problema está em mim. Ah, eu não mudo porque eu estou esperando Deus fazer alguma coisa. Não. Você não muda porque sua visão não mudou. Eu não mudo porque minha visão não mudou. Então precisamos mudar o nosso foco e a nossa visão. Deus abriu os olhos para que ela pudesse ver os recursos que estavam em volta. Que Deus abra os meus olhos para que eu possa enxergar os recursos que estão à minha disposição. Que Deus possa abrir os seus olhos para que possamos ver o recurso que está em nossa volta. E eu quero concluir dizendo que Deus é o Deus que cumpre a promessa na sua vida e na minha vida. Olha só o que o texto termina dizendo. Deus estava com um rapaz que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Deus é o Deus que caminha conosco no deserto. Deus cumpre a promessa a quem Ele fez promessa. Não importa se os homens te escorraçaram, se eles te expulsaram, se eles olham para mim e para você e não veem absolutamente nada. Deus não desiste de mim, Deus não desiste de você. O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. E a Bíblia diz que Deus transforma o caos em bênção. Deus foi com o menino e ele se tornou um grande guerreiro e flecheiro. Casou-se com uma egípcia e se tornou pai da nação, pai de uma grande nação. Olha só, um deserto que pontuava o final, um final de tristeza, de morte, de escassez, de pobreza, de desprezo, de tudo que a pessoa podia sentir fisicamente e emocionalmente. Deus mudou, operou um grande milagre. Esse Deus que fez milagre na vida deles pode fazer por causa da aliança que Deus tinha com Abraão. Deus fez esse grande milagre na vida de Ismael e da sua mãe. Por causa do milagre, por causa da aliança que Deus tem com Cristo e que nós temos em Cristo Jesus, queridos, que foi feita na cruz do Calvário, que Deus nos deu fé para nos arrependermos e crermos no Senhor Jesus, a partir disso, a nossa vida também pode ser transformada. Deus não pôs um ponto final. Muitas vezes somos nós, por causa da nossa pequena visão e porque chorar é mais fácil do que reagir, nós colocamos ponto final e desistimos. Deus nos abençoe, em nome de Jesus.